Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando agora. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast F5. Eu sou o Felipe Albuquerque, mandaram eu falar meu sobrenome, e eu já usei a hashtag Deus é Top. Oi, meu nome é Rafael, você está no F5 e eu sou o maior fã dos filmes de James Bond. Oi, eu sou a Ariane e eu tenho vergonha de falar na internet, mas eu estou tentando vencer esse medo. Eu prefiro nas coisas mais ocultas. Olá, meu povo, meu nome é Makel, feliz por fazer parte do F5, esse podcast nada secreto de todas as semanas. Meu nome é Ticiara Macedo dos Santos Farias. Boa! Eu só falei o que eu podia e o que eu não podia publicamente. Nossa, parou, hein? Muito bom. É isso, gente, tá começando mais um F5 e a gente começa a conversar depois da musiquinha. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Seguinte, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre Adorador Secreto. E aí o texto base para essa conversa está em Mateus 6. E em contexto geral, a gente tem Jesus começando o seu ministério, né, depois de toda a sua preparação. E aí ele está fazendo o sermão da montanha, né? Um sermão bastante conhecido, muito incrível, dá para tirar muitas coisas dele. Mas no que a gente vai se reter hoje é quando ele fala sobre a caridade, no capítulo 6. E ele é muito enfático quando fala que a gente tem que ter cuidado ao praticar deveres religiosos. E, inclusive, ele chega a falar que se a gente faz uma demonstração muito pública, a gente pode não receber nenhuma recompensa do Pai. E ele também fala que nossas ações, né, elas têm que ser escondidas até, por exemplo, dos nossos amigos mais íntimos. E aí, nessa época de Facebook... Na verdade, Facebook não, né? Que ninguém mais usa, mais Instagram, TikTok aí, onde os likes são muito importantes, a visualização, o engajamento, parece que a boa ação, ela rende isso, ela rende bons likes, ela rende mais divulgação, e como a gente, como cristão, como entendedores da Bíblia, pelo menos na teoria, a gente lida com essa declaração de Cristo. Beleza. O Sermão do Monte, ele tem um contexto muito bonito, que lá no final do sermão, Jesus termina o sermão dizendo assim, que tem duas casas, e as duas casas eram belíssimas, só que uma tinha fundamento e a outra não tinha fundamento. Só que quando você olha para uma casa de fora, não dá para você saber se ela está bem fundamentada ou não. Ou seja, esse fundamento, só quem conhece é o construtor e o dono da casa. Então, aqui nesse contexto que a gente vai estudar hoje, Jesus começa em Mateus 6,1 dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então aqui Jesus ele vai nos convidar a fazer algumas atitudes que normalmente na época dele as pessoas faziam em público, os fariseus, fazem em secreto. Por quê? Porque Deus vem em secreto e o construtor começa a construir esse fundamento em secreto. Então ele vai falar de esmola, de oração e de jejum. Como a gente fazer essas coisas em secreto, porque Deus vem em secreto. Legal, assim, a gente entender que na época de Jesus, nesse contexto em que ele fala, existia muito orgulho e vaidade por parte dos religiosos, né, da época.
era realmente uma galera que queria ser vista. E Muito diferente do claro, Brasil Uhum. hoje, né? diferente. Nada. Mas imagina se naquela época tivesse internet, hein? Pois E é. redes sociais. Naquela época não tinha. Mas eu acho que a gente tá numa situação até pior do que eles, se brincar. Não, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas assim, só para terminar a ideia, então você ser visto praticando atos religiosos, né? Como Rafael falou, dar esmola, orar em público e jejuar, né? Aparecer abatido e as pessoas, né, saberem que você está jejuando, para aquelas pessoas da época era muito importante, porque isso era uma característica de alguém muito religioso, muito próximo de Deus, o que na verdade na prática não era bem assim. Vocês acham que postar nas redes sociais, por exemplo, um vídeo ou uma foto ajudando alguém e tudo mais, invalida esse ato altruísta? Olha, eu acho que não invalida, mas eu acho desnecessário. Eu até falei com o Marco quando ele me convidou para estar hoje com vocês, que há algumas semanas eu venho pensando nisso, porque aqui em São Paulo tem vários projetos com pessoas em situação de rua. E esses projetos postam muitas fotos de crianças, do rosto das pessoas, assim. E eu fiquei um pouco revoltada quando eu vi essas fotos nas redes sociais. Eu acho que é uma exposição muito desnecessária para quem mora na rua, né? Às vezes a gente não imagina que pode ter alguém que a gente conhece que está na rua. Por exemplo, a gente conheceu um pessoal aqui que era um filho de um pastor da Igreja Adventista. Então imagina se esse projeto vai lá, faz a foto e publica essa foto da pessoa e alguém vê, enfim. Eu acho que não invalida, mas eu acho que essa exposição é desnecessária, sabe? Mas tem uma frase que é muito aclamada pelas pessoas, as pessoas adoram dizer, né? Que é: quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então, as pessoas têm uma necessidade de buscar essa coisa de ser lembrado. O legado, né? Exatamente, de ser. Às vezes você não tem o que mostrar, e aí você mostra algo que você não precisava mostrar. Mas eu acho que isso é um entendimento muito profundo, que você precisa ter intimidade com Deus, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa perguntar a Deus sobre isso. E eu acho que a maioria das pessoas não sabem essa diferença porque elas realmente não perguntam, porque elas vão nessa onda de que quem não é visto não é lembrado, eu preciso mostrar. Às vezes as pessoas fazem isso porque querem ser um exemplo, né? Digamos assim, eu quero mostrar às pessoas, eu quero inspirar as pessoas. Tem muita essa história hoje, né? De inspirar as pessoas a serem isso, a serem aquilo, né? Mas aí eu fico me perguntando, será que você postar nas redes sociais que você faz parte de um projeto com moradores de rua vai inspirar alguém a fazer alguma coisa ou não? Ou você está se promovendo? Não sei, eu acho uma linha muito perigosa. Eu concordo com Tice, inclusive quando ela fala sobre perguntar antes de fazer a postagem, né? É uma linha muito tênue entre fazer para aparecer ou fazer para inspirar, para trazer um pouco de alegria para a vida das pessoas que estão olhando. Por quê? A gente, de fato, tem que perguntar, ao fazer a postagem, qual o efeito que isso vai causar. E outra coisa também é que a gente vive nesses dias, né, nesse ano de 2020, um período de isolamento social, onde muitas das ações são mediadas por mídias digitais, né, pelas redes sociais. E, de certo modo, a gente tem feito uso delas para coisas que normalmente a gente faria pessoalmente, como até mesmo fazer um estudo sobre a Bíblia e coisas semelhantes. Mas a gente precisa sempre se perguntar
afinal, por que que eu estou fazendo isso? E outra coisa, A motivação, né? o que isso pode causar, né? Qual a minha motivação? O que que isso pode causar em quem vai ver, né? Assim, até o exemplo que te se falou de ver as pessoas sendo registradas, tendo o rosto exposto, a gente vê muito também alguns vídeos que as pessoas se comovem muito com alguém que chegou ali e comprou todos os produtos do vendedor que estava na rua, aí ele se filma fazendo isso e dando dinheiro para as pessoas, né? Então, isso, assim, de fato, a pessoa está ali mostrando uma boa ação, mas no fundo ela está se exibindo. E eu não julgo qual a intenção de quem está, assim, se fez a ação para ajudar mesmo ou para aparecer. Mas tem muita coisa que a gente deve tomar o cuidado e se perguntar, e perguntar a Deus também, né? Perguntar, de fato, ao Pai que nos vê em secreto. Ele nos vê tanto em exposto, como aquilo que está exposto, como vê o que está em secreto. Ao Pai que nos vê em secreto, qual é, né? De fato, o que ele deseja para nós e para as pessoas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas aí, né, eu não posso deixar de levantar aqui o contraponto desse verso, que inclusive é no mesmo Sermão do Monte, no capítulo anterior, no capítulo 5, agora no verso 16, Jesus ele fala o seguinte: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. E agora a gente ficou na balança, porque Jesus ele não vai se como é a palavra? Se contradizer, exato. Jesus ele não vai se contradizer, mas então por que em um momento ele fala que a gente tem que deixar nossa luz brilhar e no outro momento ele fala que a gente tem que fazer tudo em secreto para que o Pai nos honre? Eu acho que a diferença está em quem vai receber a glória. Porque nas coisas que ele fala que a gente deve fazer em secreto, antes ele disse que as pessoas já receberam sua recompensa. Vamos pensar em quem está orando. Eu estou orando por um irmão que me pediu oração que está doente, mas eu estou orando pensando em quem está me vendo orando. Estou orando em pé, em voz alta, para que as pessoas vejam ao redor que eu estou orando por esse irmão. Você acha que de verdade eu estou pensando no benefício desse irmão? Não. Eu estou pensando em como ser visto. Então eu já recebi a minha recompensa. Mas se o irmão pede para eu orar e eu acordo de 3 da manhã na minha casa, sozinho, boto de joelho e oro e clamo a Deus para aquele irmão ser curado, ninguém vai saber do que está acontecendo e Deus vai me recompensar. Quando o irmão ficar curado, ele vai dizer glória a Deus. Então a diferença é quem recebe a glória das atitudes no final das contas. Se o que eu estou fazendo, a glória vai vir para mim, não devo fazer. Se o que eu estou fazendo, a glória vai para Deus, eu devo fazer e devo continuar fazendo dessa forma. O propósito, né? Isso, propósito. Agora sim, vamos deixar claro uma coisa. Deus, ele tem como objetivo que sua obra, as suas obras, o seu poder seja revelado, certo? Então, Deus ele não quer que as coisas sejam secretas. Nós não somos chamados para ser agentes secretos de Deus, muito pelo contrário. Então, assim, se você for olhar esse verso que Felipe leu aí, o capítulo 5, verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, está dentro do contexto famoso de vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no revelador, que ilumina a todos os que se encontram na casa. Ou seja, Deus quer se revelar. E Deus quer se revelar através de nós. E das nossas, entre aspas, nossas boas obras. O grande X da questão, que vocês já falaram, é como eu lido com isso, entendeu? Então, assim, é óbvio que vai ter coisas que precisam permanecer em secreto
mas há coisas que precisam ser reveladas. E assim, quem é que vai ser visto através disso? Essa é a pergunta. Eu vou ser visto ou Deus vai ser revelado? Deus vai ser visto. Qual é o alvo? O alvo é dar a glória a Deus e as pessoas perceberem que existe um Deus. Por exemplo, quando eu faço algo por alguém e isso é visto, então as pessoas podem dar glória a mim como um cara bom, um cara altruísta, mas as pessoas também podem perceber que Deus está cuidando de alguém através de mim e também ser motivadas a fazer o mesmo pelas outras pessoas. É uma via de mão dupla, né? A grande questão que eu fico me perguntando, e eu jogo isso para vocês, é como é que a gente se sente quando a gente recebe um elogio? Sabe? Eu me sinto super bem. O ego vai lá pra cima, mano. Eu também, mas eu confesso que, pra mim, Michael, é perigoso. Eu não sei, talvez, lidar com isso da melhor forma possível, entendeu? Eu preciso estar muito vigilante a todo tempo, entendeu? Porque eu não quero receber a glória que não é minha. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque as pessoas me enxergam de uma maneira que é considerada boa. Ei, Marco, eu já falo assim, não é Cristo que vive, mas sou eu que vivo em mim. Boa. Isso que o Marco falou, eu achei bem interessante, né? Eu acho que receber um elogio por algo que você sabe que é mérito seu é algo tranquilo, mas já pensou, você recebe elogio por algo que foi outra pessoa que fez, né? Nossa, parabéns. Aí você diz, não, obrigada, mas não foi você que fez. Então Trabalho de escola é assim. Trabalho de escola, faz trabalho em grupo. Aí o colega fez todo o trabalho, e aí o professor diz muito bem, aí você diz, obrigado, professor, mas na verdade você não fez nada. Na verdade, as ações ocultas, essas ações que a gente manifesta, né? Muitas vezes, a gente sabe que, na verdade, não somos nós quem fazemos, né? E tem uma coisa que o Michael falou... Pode falar, Tícia. Não, fala, depois eu falo. Tem uma coisa que o Michael falou, que é a gente, através das nossas obras, alguém vê e se sente incentivado. O texto de Cristo, ele não quer dizer que as pessoas não vão ver o que você está fazendo. É para ver. É para ver. O que ele está dizendo é para você não chamar a atenção. Não é para você tocar trombeta ao redor do que você está fazendo. É você ir lá e fazer. Até porque as pessoas vão ser convertidas pelo seu exemplo, né? Exato. Qual é o seu objetivo? É fazer. Qual é o seu objetivo? É orar. É orar para que o irmão seja curado. É orar para o irmão receber a bênção. Esse é meu objetivo. Se alguém vai ver ou se alguém vai notar, aí é um trabalho de Deus, porque é Ele que bota a luz onde Ele quer. Sim. E no próprio sermão... Opa, pode falar, Tícia, depois... Eu achei interessante isso que a Rafael falou, porque é bem o que eu ia falar. Quando a gente lê assim, luz do mundo, sal da terra, a gente entende isso de uma maneira muito globalizada, né? Então, assim, se eu preciso ser luz do mundo e sal da terra, eu preciso exibir que eu sou luz do mundo e sal da terra para alcançar o mundo, né? Só que existem mundos e submundos na nossa vida, né? Eu não tenho como alcançar o planeta, né? Mas eu tenho, através da minha vida, de Cristo em minha vida, eu posso alcançar as pessoas que estão na minha casa. Às vezes a gente quer fazer obras espetaculares, fazer coisas extraordinárias, e a gente não consegue ser alguém que Cristo queria que a gente fosse dentro da nossa própria casa. Eu falo isso por todo mundo, por nossas limitações espirituais, pela nossa personalidade, e eu acho que a gente precisa entender esse verso com mais, de uma forma mais íntima, sabe? E entender que você tem um mundo e que naquele mundo você pode ser a luz para alguém, sem precisar exibir-se por isso, porque quando a gente olha para Cristo, por exemplo, a gente não vê um Cristo subindo num púlpito e exibindo o que fez, o que não fez, falando sobre as curas, né? Pelo contrário, assim, a gente vê um Jesus muito introspectivo, ele faz as curas e nas primeiras curas ele não fala, né? Ele não conta a história do casamento que ele
transforma a água e depois vai embora como se nada tivesse acontecido. E só que as pessoas ao redor, elas vão vendo quem você é e quem é que é através de você. Então, de repente você é uma pessoa, aí você conhece Jesus, começa a estudar a Bíblia, começa a ter um relacionamento íntimo com ele e começa a ter pequenas mudanças. E no seu mundo, essas pessoas precisam ver essa mudança. Eu acho que luz é ser isso, sabe? Não é eu vou acender todas as luzes do planeta para que todo mundo me veja. Eu acho que a gente precisa ter esse entendimento desses mundos, assim, do que é o meu mundo e de como ser a luz nesse mundo sem ser exibicionista. Eu tenho um exemplo. Verdade. No finalzinho do sermão também, uma coisa que Jesus fala é que nós somos conhecidos, né, pelos nossos frutos. Então, sim, a gente deve frutificar. E para frutificar, você tem que ter a raiz conectada, né, naquele que é a fonte do fruto, que sem ele nada podemos fazer, como fala lá em João 15. Mas o medo é que a gente seja uma árvore que só tem folha, só tem aparência. E as pessoas não haja em nós fruto para, de fato, alimentar as pessoas que estão no nosso contexto. Então, o exibicionismo é algo que nós devemos temer e buscar sempre evitar. Mas, ao mesmo tempo, devemos, sim, devemos estar conectada, raiz, né, da árvore, bem conectada, a ponto de Jesus dizer que nos conhece. Não, como fala no sermão, para o caso que ele é dito, nunca vos conheci, para aqueles que diziam apenas Senhor, Senhor, né, que exibiam um relacionamento com Deus, mas faltava, de fato, o fruto, o resultado desse relacionamento íntimo com Deus. Tem um exemplo que tinha dois teologandos que estavam estudando e os dois estavam sem o dinheiro do semestre. E os dois estavam orando, eles eram amigos e conversavam que estavam sem dinheiro. Só que quando um conseguiu o dinheiro que foi pagar, quando chegou lá, alguém já tinha pago a mensalidade dele. E o que foi que ele fez? O dinheiro que ele tinha pego para pagar a mensalidade dele, ele transferiu e disse para o diretor pagar a mensalidade do colega. E não falou para o colega. E quando eles se encontraram, o colega disse que Deus tinha feito um milagre imenso na vida dele. Então vocês acham que se ele tivesse contado, não teria tirado um pouquinho da glória de Deus, do segredo ali, Com certeza. Deus agiu de uma forma, um milagre imenso na minha vida. Então é isso, é o objetivo, no final das contas, é o objetivo do que você quer alcançar. Você quer alcançar a bênção pro irmão. Ela não pode ser usada, né, como justiça própria, né, ou como eu paguei essa mensalidade porque eu estou próximo de Deus e a minha espiritualidade me chamou para que eu fizesse isso. Eu sou uma pessoa boa, caridosa, né? Até porque ao longo do tempo, né, as folhas, como a Mariana falou aí, as folhas vão caindo, elas vão secando, né? Então, não dá para manter para sempre uma aparência de quem você não é. Só para deixar claro também nessa história que Rafael contou, é que pode, por algum momento, achar que mas ele só está iludindo o colega dele, porque não foi Deus que fez, foi ele que transferiu o dinheiro e tal. Mas foi Deus que fez mesmo, entendeu? Então não é ilusão. Mas essa é a essência do evangelho, pô. Exato. O evangelho é Deus fazendo tudo. Exatamente. Paulo vai dizer lá em Romanos que a gente não tem nada de bom, até a gente se arrepender é uma coisa que o próprio Deus faz, é Ele que produz todas as coisas na gente, entendeu? É por isso que... Então, assim, é preciso reconhecer quem Deus é e reconhecer quem você é. Você, eu, nós, somos meros instrumentos para Deus fazer a obra dele na vida das pessoas, no mundo. Então, assim... Poeira cósmica, Michael. Como diz seu amigo, o Dr. Januário. Inclusive, eu tenho uma frase para trazer de Dr. Januário ontem, quando nós estávamos falando sobre oração secreta, e ele disse que era a materialização da salvação. Gente, eu vou anotar e vou falar isso amanhã. É isso aí.
Cara, só Mas outra coisa, assim, bem rapidinho. sim, fala. O que, e as pessoas observam muito isso, sabe? A gente estava falando no começo que se popularizou muito essa coisa de tornar público as boas ações, né? Mas as pessoas, elas percebem aquilo que é genuíno e aquilo que não é. Aqui em Natal, logo no começo da pandemia, quando faltava-se álcool em gel e todo mundo desesperado por álcool, teve um vereador aqui que conseguiu bastante álcool em gel e ele colocou a foto dele nos vidrinhos de álcool em gel que ele saiu distribuindo. Ele foi para uma comunidade e saiu distribuindo álcool em gel com a foto dele. Desculpa, gente, mas foi engraçado. Repercutiu muito mal pro cara, muito mal mesmo, a ponto dele pedir desculpas. E assim, em contrapartida a isso, eu vou falar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo básico do trabalho que a ADRA, a Agência Adventista, né, uma organização social, desenvolve. A ADRA precisa tornar público os seus projetos para que as pessoas conheçam, entendam e apoiem. Mas eu nunca vi ninguém criticando a ADRA pelas ações da ADRA, pela veiculação dos projetos da ADRA. Porque as pessoas percebem que é um projeto sério, que Sim. não está voltado a ganhar dinheiro ilicitamente ou receber glória para si mesma. Então, realmente, as pessoas percebem, sabe? A verdadeira intenção de cada um. Márcio, nesse que você está falando, inclusive, me fez lembrar do verso de 2 Coríntios 4:7, né? Em que Paulo fala: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E Show. esse verso me fala muito no sentido de que podia ser um vaso de porcelana, um vaso raríssimo, né? De ouro. Não está colocando ouro dentro, né? Você está colocando algo precioso dentro. Mas o vaso é de barro, que é um material, dentre os materiais em que se faz de barro, mas menos nobre, né? Digamos assim, mais frágil Nada e menos nobre. nobre. E então, assim, justamente para que a excelência do poder seja do conteúdo desse vaso, não da aparência que aquele vaso tem, ou o vaso é alguma coisa, o vaso não é coisa alguma. Tanto é que ele pode quebrar e refazer o vaso. O vaso é apenas o container desse grande conteúdo que é o tesouro que nós portamos. Sim. Agora. Fale, por favor. Não, depois eu conto, era sobre a oração, depois eu falo. E eu ia entrar nisso agora. Porque a gente falou bastante sobre a questão de boas ações e tudo mais, só que Jesus também ele vai falar logo mais no texto também sobre a oração e sobre a importância da gente entrar no quarto e fechar a porta, né? Ele enfatiza muito isso. E aí eu queria que a gente comentasse mais um pouco sobre isso. Porque uma coisa que, por exemplo, eu sou professor da Escola Sabatina de Jovens, e uma coisa que eu percebo muito é que quando a gente fala assim, ora fulano, e aí ele, não quero orar, não gosto. Mas por quê? Porque eu não oro tão bonito quanto tal pessoa. E foi algo que a gente comentou aqui, né? Mas então como funciona essa questão do se trancar no quarto? Por que isso é importante? Sobre isso, eu tenho uma história muito bacana que eu descobri. Era isso que eu ia contar antes, né? Há mais ou menos acho que vai fazer uns 2 anos, a gente conheceu a história de um irmão, né, chamado Irmão Medi. Eu até já contei isso essa história lá, né, na Igreja de Esperança. Ele ele é muçulmano, né, e era praticante do islamismo, filho de uma família muito poderosa no Marrocos. E ele se converteu ao cristianismo. E aí há todo um processo da história dele, de que ele vai estudar na Europa, ele vai estudar em Londres, e aí quando chega lá ele encontra um amigo, né, o pai dele fala com um colega do tempo da faculdade do pai, para receber ele e tal. E aí ele se converte
se converte ao cristianismo, ele conhece Jesus, conhece a Bíblia, ele faz um trabalho sobre o cristianismo versus o islamismo, né? E aí ele chega um momento em que ele vai conversar com essa pessoa, né? Com esse amigo do pai dele. E diz que se converteu, que conheceu Jesus, que Jesus é incrível e toda aquela coisa de quando a gente encontra com Cristo. Que é um encontro que só quem encontrou consegue descrever. E aí o amigo do pai dele fala que orava por essa família desde o primeiro dia que encontrou o pai dele na faculdade, em Londres. Nossa. Ou seja, mais de 20 anos. Poxa. E ele orou em secreto. E, gente, toda vez que eu leio essa história, eu fico muito emocionada, assim, de ver o poder que uma oração tem, né? Tem uma frase famosa de Ellen White que diz, né, que a oração move o braço de Deus. E olha que mobilidade que foi dada, né? 20 anos depois, mais de 20 anos depois, ele vê o filho do amigo dele conhecendo Cristo. Sem ele nunca ter enfrentado a família, sem ele nunca ter criticado ou ter discutido sobre a religião ou a fé do outro. Apenas trancado no quarto, em oração, e ele vê a vida dessa família começando a ser transformada. Então, eu acho que essa oração é muito poderosa, aquela oração silente, que você e Deus, e tudo que Deus pode fazer por você e pelas pessoas que você ama. Eu acho isso incrível. Amém. Eu gosto Porque quando desse... Vai, Bazão. Porque quando a gente ora em secreto, quando a gente ora no nosso quarto, sem ninguém saber que a gente está orando por determinada coisa, você está de verdade entregando na mão de só quem pode resolver. Você está confiando plenamente em Deus, porque você não está contando para ninguém, você está contando só para Deus. Você está dizendo, Deus, eu estou orando só aqui, eu e você, porque eu confio que o Senhor pode resolver esse problema e eu vou entregar isso em tuas mãos. Só o Senhor e ninguém mais, né? Só o Senhor e ninguém mais, exato. Ou seja, quem pode resolver, né? O dono da parada. Exatamente. Tem um texto de Caminho a Cristo, página 98, que diz assim: a oração secreta é a vida da alma. Achei muito profundo. Ainda estou entendendo essa frase. Eu gosto muito desse episódio, inclusive me engasguei. Eu gosto muito desse episódio porque isso mostra também o quanto Cristo ele deseja ser íntimo nosso, né? Porque se você parar para prestar atenção, ele está falando aqui de alguém que abre a porta do quarto para que Cristo entre. Pode ser uma coisa besta, aparentemente, mas se você parar para prestar atenção de verdade, a gente não leva para nossa casa nenhum desconhecido, quanto menos para o nosso quarto. Ninguém levaria um desconhecido para o quarto e fecharia a porta ainda mais, né? Ninguém em sã consciência. A gente só faz isso com pessoas que são realmente íntimas da gente, que a gente confia, que a gente tem intimidade. Fechar a porta do quarto e ficar sozinho com alguém demonstra muita intimidade. E Cristo, ele deixa claro que ele quer ser essa pessoa pra gente. Essa pessoa em que a gente confia inteiramente, que a gente se sente inteiramente à vontade para estar na presença dele, dentro do quarto, com porta fechada. Só mais Com a uma oração coisa. autêntica, né? Isso. Quando o capítulo 6, versículo 8, ele termina dizendo assim: o vosso Pai sabe do que tem de necessidade antes que você peça. Ou seja, Deus sabe o que a gente precisa antes que a gente entre no quarto e ore. Mas Ele quer que a gente entre no quarto e ore. Por quê? Porque quando a gente ora em secreto com Cristo, se faz conhecido dele. Eu digo a Ele meus problemas, minhas dificuldades, eu digo a Ele meus pecados, tem coisas dentro de mim que só Cristo sabe. Então, quando chega lá no final do sermão que ele diz assim, eu nunca vos conheci, me dá a entender que são pessoas que não foram por secreto com ele, não se abriram em secreto e não tiveram esse relacionamento. Era um relacionamento superficial, de fazer. E não se parava para se dividir a vida com Cristo. É dividir a vida com Cristo. Essa é a essência do evangelho, né, Rafael? A essência do evangelho é um relacionamento com Deus. Se a gente pudesse explicar de uma forma simples todo o evangelho,
é isso, né? Eu preciso ter um relacionamento com Deus para que a salvação esteja na minha vida, seja uma certeza na minha vida. E não tem como você ter um relacionamento com alguém que você não conversa. É isso. Salvação, biblicamente, é conhecer a Deus e por ele ser conhecido. Exato. Simples assim. E Então, profundo ao mesmo tempo, né, Marco? É simples e é profundo. simples e profundo, verdade. Porque quando Jesus volta, Mateus 7, finalzinho do Sermão do Monte, ele declara que algumas pessoas, por mais que elas tivessem feito, se você for olhar lá os versos 26, acho que até o 28, as pessoas argumentam, eu fiz isso e foi no teu nome, eu expeli demônios, eu fiz isso e aquilo e tal, e elas elencam uma série de coisas que elas fizeram, e no final elas ouvem de Cristo: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Não é pelas coisas que vocês fizeram. E aí fazer, volta, né, esse verbo, fazer e divulgar. E não é por isso, é pelo secreto. Eu conheço vocês, eu conheço os meus filhos e eles vão passar a eternidade ao meu lado. Eu não conheço vocês, se afastem de mim. É como se fosse um jovem que ele tem um pecado grave e ele vai até Cristo toda noite, ele luta com esse pecado e quando Jesus volta, ele acha que não vai, mas Cristo diz assim: eu conheço você, eu sei do que você está falando, pode vir. É você porque se abrir por completo. É porque a gente é meritocrata, né? A gente acha que a salvação é algo que eu consigo. Eu vou conquistar a salvação porque hoje eu vou fazer isso, porque eu me arrependi daquilo. Só que é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. Eu me lembrei de João 15:15, né? Quando Jesus fala para os discípulos que já não chama de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor, o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, assim, é justamente essa relação de intimidade. Ao invés de ouvirmos dele, não vos conheci, nunca vos conheci, que está lá no final do Sermão do Monte, a gente poder ouvir que ele nos chama de amigos. Amigos convivem, compartilham experiências, até mesmo as mais difíceis, momentos de angústia e momentos de alegria também. E sabe exatamente o que o amigo está fazendo, como tem passado, né? Essa que é uma relação de amizade que ele deseja cultivar conosco. E com relação à oração, provavelmente tem coisas que a gente não tem coragem de falar para mais ninguém no mundo, a não ser para ele. E por isso também secreto. Se nossa vida de oração for uma vida restrita aos encontros de culto e reuniões com outras pessoas, a gente de fato está vivendo uma vida superficial, um cristianismo de folha, né? Como a gente mencionou antes, de aparência. Mas se nosso relacionamento com Deus for de fato de ouvi-lo, como ele fala, eu vos tenho dado a conhecer, né? Tudo quanto ele ouviu do Pai, e saber o que ele está fazendo, aí de fato nós podemos também chamá-lo de amigo, assim como ele deseja nos chamar de amigos. Ei, deixa eu só dizer uma frase para Lilo botar no pós-crédito aí depois. A gente quer ser meritocrata na salvação e na nossa vida profissional e de estudante a gente quer graça. Eu não estudei para o concurso, mas eu vou passar. Isso mesmo. A gente inverte as coisas. Né? Exatamente o contrário. Onde a gente precisa de mérito, que é no trabalho, você precisa se esforçar, você precisa dar duro para você crescer na empresa, a gente quer graça. Eu sou bonzinho. E quando a gente só precisa da graça de Cristo, a gente quer ter mérito. Eu vou fazer muita coisa na igreja. A gente sabe usar, né? A gente sabe usar direitinho ao nosso favor. Tem uma coisa sobre a adoração pública, né? Que a gente está falando dessa oração secreta. E aí eu queria levar um pouquinho para essa parte dessa oração pública, dessa adoração pública. A gente vive nesse mundo de exibicionismo e de misticismo, né? Então, a quantidade de pessoas, eu lembro que eu acho que foi em 2018, os desbravadores se reuniram para ir vender algumas coisas num evento que aconteceu no meio da rua, né? Um evento de uma igreja aí que eu nem sei o nome.
E eu lembro que as pessoas, elas ficavam muito emocionadas, esperando que as pessoas que estavam pregando curassem elas. E toda era tão performático, sabe? Eu não estou julgando o coração de cada pessoa, mas quando a gente olhava para aquilo, era muita emoção, tanta gente acreditando que ia estar ali e naquele momento ia ser curado de suas dores físicas, espirituais e tudo. Porque a gente vive, e acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque eu acredito que Deus faz curas extraordinárias, né? Em público, no secreto, de todas as formas. Mas a gente tem que ter cuidado se isso não vai ser voltado para a pessoa que está orando. Por exemplo, o clássico caso de Moisés. Moisés estava caminhando, deu tudo certo na vida, ele estava bem certinho. E aí, em um dado momento, ele se estressa com o povo que já não aguentava mais, porque é o povo chato. E aí ele toca na rocha, né? Ele toca na rocha para que saia a água. E aí, quem leva o mérito? Ele. E esse foi o calcanhar de Aquiles do povo do Moisés, né? Então, a gente tem essa coisa dessa oração pública, desses milagres públicos, eu acho que a gente tem que ser muito cuidado, tem que observar bem, prestar atenção naquilo, para a gente olhar se não é a pessoa que está levando o mérito ou se é Deus que está levando o mérito de ter feito alguém ser curado ou ser restaurado, né? Até porque é uma discussão para outro momento, essa coisa e cura, né? Dá um podcast inteiro sobre isso. Mas Sim. eu prefiro que Farias fale, no caso. Mas aí eu fico pensando nisso, né? Nessa coisa do misticismo em volta dessa coisa pública. Eu acho muito, muito, muito difícil. É muito perigoso, porque eu acho que acaba que a pessoa que fez leva o mérito e aí é problemático. Tá? E Moisés para nos provar isso. É isto. Essa conversa foi muito boa, acho que para a gente repensar e refletir sobre alguns pontos. Espero também que tenha sido muito bom para você que está nos escutando aqui, que tenha acrescentado alguma coisa para você. Tice, muito obrigado por ter participado conosco. É nóis. Ore aí com a gente. Não é em secreto, mas ora com a gente para terminar esse podcast. Vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo à distância. Nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através do seu Santo Espírito. E nós queremos te pedir que nos dê discernimento espiritual, emocional, para entender qual é o nosso lugar nesse mundo. Entender quais os papéis que nós precisamos assumir e o que nós não precisamos fazer. Nós pedimos que o Senhor abençoe a cada pessoa que está ouvindo esse podcast, que ele seja abençoado, que ele seja alcançado e que ele tenha entendimento espiritual sobre a tua vontade para a vida dele. Nós te agradecemos pela vida, nós recebemos Jesus como Salvador de cada um de nós e é em nome dele que nós oramos. Amém. 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 Amém.